e nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, nós tivemos aí recentemente a notícia de que o McDonald's e a Nestlé pediram à Inglaterra leis mais duras contra o desmatamento. As duas empresas assinam uma carta solicitando ao governo britânico que barre importações de produtos envolvidos com desflorestamento legal e ilegal. Uma decisão que, caso seja cumprida, uma sugestão, caso seja cumprida, pode aí inclusive prejudicar o Brasil, Wagner? Não há dúvida, Glauco. Esse documento foi, na verdade, encaminhado no último dia de uma consulta pública que o governo do Reino Unido iniciou agora no mês de agosto, né? Então, para você ter uma ideia, foram mais de 70 mil assinaturas, né, de uma petição do Greenpeace pedindo ações mais duras, né, pedindo claramente, né, que o que o governo quer, na verdade, é controlar todo o ciclo de produção, né, daquilo que é comercializado no Reino Unido, em especial no setor de alimentos. Então, a empresa vai ter que fazer um inventário, dizendo, bom, essa soja, essa carne, no caso brasileiro, ela veio de tal lugar, e mostrar claramente que não houve desmatamento, que não houve trabalho escravo, enfim. Isso afeta realmente toda a nossa organização em cima da produção de soja e também pecuária no Brasil. E a partir dessa lei, então, ao levar a licença pública, a discussão pública, desculpe, né, essa audiência pública, então, essa consulta acabou levando, aí, culminando, né, com a manifestação das próprias empresas, né, são 21 grandes empresas envolvendo aí rede de supermercado, setor de lácteos, né, como você citou uma delas aí, pessoal que vende comida, enfim, rápida também, né, porque depende da carne. Então, na verdade, uma manifestação muito importante que vem pedir, inclusive, maior radicalidade que o próprio governo do Reino Unido está propondo para evitar ser associado ao desmatamento na Amazônia, né? Isso vem, evidentemente, com a repercussão direta dos consumidores, né? E é algo que a gente não vê no Brasil, por exemplo, ainda, infelizmente, né? Lá você tem uma mobilização de consumidor que diz, bom, se essa carne, se essa soja estiver vindo a partir do desmatamento, nós não vamos comprar, né? Esse anúncio foi, de certa maneira, dado quando você tem mais de 70 mil pessoas assinando o documento do Greenpeace. As empresas perceberam essa movimentação e também se anteciparam, dizendo, bom, é necessário, então, ir mais longe, né? Coibir claramente o desmatamento, evitar a associação das suas marcas a desmatamento na Amazônia, evidentemente com todas as consequências que a gente tem assistido, né? Lançamento de mais elementos na natureza, na atmosfera, especialmente envolvendo aí mudança climática, ameaças às comunidades originárias, enfim, toda a perda da biodiversidade, concentração de terra, tudo isso que a gente tem assistido, essas empresas não querem, então, estar associadas a essas práticas, né? E isso pode afetar drasticamente, Glauco, o mercado e a maneira de produzir soja e também a pecuária brasileira. Então, de fato, mais um alerta, né? A gente vem insistindo, né? Primeiro foi o setor financeiro, depois foram países europeus, agora são empresas do setor do alimento que também lançam aí campanhas para não serem associadas ao desmatamento no Brasil. E em setembro, Wagner, a gente teve aí uma coalizão de 230 organizações e empresas que enviou uma carta ao governo federal elencando ali 6 propostas para a redução do desmatamento. Mas aí quando a gente vai ver também as empresas que estão elencadas ali, uma delas é a JBS, né? A JBS que tem, por sinal, 32, tinha, né, em 2017, 32 frigoríficos na Amazônia, ou seja, são o tipo de empreendimento que envolve aí um alto risco de desmatamento. Então, Wagner, é necessário também que essas grandes companhias elas acabem adequando, né, o seu discurso à prática, porque senão fica só uma questão de manifestação de intenção. Na verdade, a gente está vendo uma resposta ao mercado, né? Quando você tem 70 mil pessoas dizendo que não querem mais comprar produtos que têm origem do desmatamento, elas estão, na verdade, querendo garantir os seus clientes, né? Então, eu concordo que não é uma atitude que tem que ser vista de maneira até inocente, né? Se trata, na verdade, de garantir os seus consumidores, mas não deixa de ser também uma maneira de pressionar mais um eixo de pressão junto ao governo, né? Mas a JBS não assina esse documento que eu estou fazendo referência, ela não está entre essas 21 empresas, são empresas do Reino Unido, né? O que atuam no Reino Unido especialmente, né? Mas de fato, Wagner, né? Se pegar no né, ela caso, tem prática.
Oi, desculpe. Não, não, não. Só para explicar aqui, no caso, foi esse manifesto que houve em setembro, né? Uma coalizão de Sim, 230 tá, empresas que exato. pediram Isso aqui no sim. Brasil. Aí a JBS está ali. Mas lógico que ali nessa da Inglaterra ela não está. Né? Sim, mas veja, o que é importante, e aí você tem razão, estou de acordo, Glauco, é que essas empresas, na verdade, elas querem salvaguardar o seu mercado, né, e atender mais uma demanda dos consumidores, porque na Europa, diferente do Brasil, quando as pessoas falam, nós não vamos comprar porque há um problema, isso de fato ocorre e, evidentemente, né, já estamos num momento de recessão, diminuição do mercado em geral. Se você tiver 70 mil pessoas que são influenciadoras, né, essas 70 mil vão multiplicar por família aí, se você multiplicar por 4, 5 pessoas, enfim, você chega aí a um número bastante expressivo e isso vai tendo uma capilaridade maior e afeta o mercado. Agora, é importante lembrar também que uma das empresas, por exemplo, né, a gente sabe que ela tem aí práticas abusivas na produção do cacau, extração do cacau, por exemplo, né, envolvendo não só o Brasil, mas também, principalmente, países africanos, a gente sabe disso. Então, é também o momento delas também se reverem, né? Você teria que ter uma resposta dos consumidores também, falar, beleza, né? Estamos de acordo que vocês são contra o desmatamento, mas também vamos, então, agora agregar outra pauta que é o trabalho escravo, o trabalho infantil e qualificar melhor, né? Ter um trabalho decente. Acho que é um momento também oportuno de nós pautarmos o trabalho decente. Nós estamos tendo aí algumas oportunidades, Glauco, de avançar com algumas discussões e acredito que esse é mais um momento de avançar. Mas não dá ainda, infelizmente, para acabar com as empresas, né? Mas dá para a gente, pelo menos, exigir mais delas, né? No curto prazo e acho que nesse aspecto, esse movimento pode nos ajudar também. Agora, na escala interna, aqui é mais uma fonte de pressão para o governo Bolsonaro, né? Parar de fazer de conta. Aliás, ele deu uma resposta ontem muito curiosa, né? Afirmando mudança climática. Foi muito curioso, quer dizer, uma contradição absoluta do que era dito até recentemente, né? Houve uma resposta do governo de ontem para esse manifesto, dizendo que o que está acontecendo na Amazônia é mudança climática. Então, de fato, para quem negava até outro dia, agora dizer que o incêndio na Amazônia é mudança climática é de fato uma transformação extraordinária e tudo isso sem base em evidências, né? Porque precisou a NASA mostrar que os focos de incêndio, né? As fazendas onde tudo começou, especialmente no Pantanal, enfim, tudo isso já está muito bem documentado e o governo insiste em ir contra as imagens, em contra as evidências científicas. Isso tudo, do meu ponto de vista, é muito ruim para o país, né? Nossa credibilidade vai indo embora junto e vamos ter aí um trabalho grande de reconstrução da credibilidade externa, né? E algo que é lento, é demorado, mas é possível sim reconstruir, mas não com esse governo, né? Então as pessoas têm que estar muito atentas, né, a tudo isso e se lembrarem disso na votação agora já para prefeito e também daqui 2 anos, né, na renovação que esperamos, né, do governo federal também. E você falou de respostas do governo, Wagner. O Ministério do Meio Ambiente respondeu ali ao Supremo Tribunal Federal que resoluções ambientais revogadas pelo CONAMA, né, que você comentou aqui, inclusive em outras participações no Jornal Brasil Atual, tem trechos ilegais e inúteis. Né? Segundo o ministro Ricardo Salles, a revogação de normas de proteção a manguezais e restingas, na verdade, não compromete a preservação do meio ambiente. Como é que você viu esse tipo de resposta por parte do governo, Wagner? Se bem que já é algo esperado, né? Olha, é uma resposta que desqualifica o próprio até no que ele entende, ou deveria entender, que é a legislação. Né? É realmente surpreendente que algum advogado, né, faça uma declaração dessa ordem, porque quando ele fala que a lei está produzindo documentos que não, que são, ele está desqualificando todo o sistema judiciário brasileiro, todo o aporte de leis do Brasil. Né? Um advogado fala isso, me parece de fato, porque ele não entende de meio ambiente, a gente até, né, já ficou muito claro. Mas quando ele fala isso, parece que ele não está, inclusive, considerando, né, o aporte importante que toda a legislação ambiental brasileira trouxe para o país e para o mundo, Glauco. É preciso lembrar isso, né? Nós temos aí no Brasil um corpo legislativo bastante importante e que torna o Brasil uma liderança em termos das questões ambientais, não é? Isso está envolvido aí já em 30 anos de construção de legislação ambiental, passa pela lei de crimes ambientais, todo esse arranjo que ele está querendo romper, né? Foram necessários aí 20, 30 anos para construir, para se ter na lei a importância, né? É uma coalizão importante entre o conhecimento científico e isso sendo construído na forma de um instrumento de lei, um instrumento legislativo. Então, realmente, eu fico muito surpreso, porque, diferente dele, né, existem vários outros advogados especialistas em direito ambiental que vão dizer exatamente o contrário.
Inclusive, alguns vão dizer que a lei era até falha, né? Deveria ter algumas restrições a mais, por exemplo, né, para a manutenção do artigo 225 da Constituição. Então, realmente não posso estar de acordo com isso que ele disse, né? De fato, a interpretação da lei que eu tenho é bastante diferente da que ele faz, né? O que mostra que, para mim, né, ele está cada vez se comprometendo mais, né? Enfim, ele está dando depoimentos que deveria, seria muito mais salutar ele rever, né? E ter um pouco mais de cautela antes de sair falando coisas dessa ordem, em especial um advogado, né, desqualificando todo o aparato jurídico brasileiro no campo da legislação ambiental, onde nós somos, de fato, reconhecidos como um exemplo, né? Pelo menos em termos da lei. Se ela é efetivada é outro problema, mas a legislação é bastante interessante, importante e que chega, inclusive, à responsabilização do contratante, o que é algo muito importante no caso brasileiro. Quer dizer, um desprezo em relação a todo aparato normativo que o Brasil construiu durante décadas e também de um conhecimento científico acumulado, né, Wagner? Quer dizer, é muito desprezo pelo que foi construído até agora. Exato, é um desprezo e é uma tentativa de, por meio desse desprezo, justificar ações que não fazem o menor sentido, né? Especialmente com relação ao manguezal, com relação à preservação de ambientes úmidos, né? Nós estamos, de fato, assistindo aí uma política de desmonte de tudo isso que foi construído, né? E é lamentável, a gente espera que o STF seja sensível, né, à legislação, seja sensível a essa história, especialmente o artigo 225 e como já tem sinalizado, né, não aceita esse tipo de argumento que tem sido apresentado aí pelo governo, especialmente na figura do ministro do Meio Ambiente. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Gal. Conversamos com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.